Oi, gente, tudo bem? Tava aqui pensando, gravo ou não gravo? Acabei de chegar do hospital agora. Eu havia gravado que eu não estava muito bem, falei um pouquinho sobre a fibromialgia. E depois de alguns meses eu tive outra crise. E uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: nem os médicos estão preparados para lidar com essa doença. Eu fui para o hospital ontem e fui medicada. Eu tive crise de ansiedade, mas por conta das dores muito intensas. E quando eu cheguei lá, eu fui medicada, mas infelizmente a fibromialgia é uma dor crônica, então a dor não passou. Eu tomei o Tramal, não resolveu. Tomei o paracetamol, não resolveu. E aí eles me aplicaram morfina injetável e também não resolveu. Aqui o resultado do meu braço, ó, pra vocês verem como é que tá. Esse aqui é só um. Eles não conseguiam pegar minha veia porque minha veia ela é bem difícil de pegar mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, não é fácil. A dor, ela é algo insuportável. Mas eu tava lá no hospital e quando o médico falou pra mim que ia me deixar em observação, mas que não podia me aplicar mais nenhum remédio, porque se ele aplicasse mais alguma coisa poderia causar outros problemas, eu fiquei pensando o seguinte: então nós temos que criar novas estratégias. Eu já pensava sobre isso, mas realmente quando o remédio não funciona e a gente continua sentindo dor e o médico diz que não tem mais o que fazer, qual é a sua reação diante de uma situação dessa? Imagina um paciente que descobre que está com câncer e o médico diz não tem mais o que fazer. Imagina um paciente com AIDS onde o médico diz não tem mais o que fazer. Seja lá qual for a doença, naquele momento, no meu caso, era fibromialgia, ele falou não tem mais o que fazer. E como eu ainda estava muito debilitada, eu ainda fiquei algumas horas lá no leito, deitada, porque eu não estava conseguindo levantar direito, não estava conseguindo andar. Estava muito sonolenta por causa do remédio, porque eu cheguei a pedir pro médico, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para eu dormir, porque dormindo eu não sinto dor. Mas eu fiquei pensando, e se você ouvir um dia que não tem mais jeito? Será que sua vida acaba naquele momento? Ou você vai se erguer, vai levantar a sua cabeça e vai lutar para provar que a sua vida não acabou ali? Eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí, quando eu saí do hospital, eu chamei um Uber e o rapaz do Uber começou a conversar comigo de alguns problemas que ele teve em relação à irmã dele que teve câncer e veio a óbito. Em 2 anos ela veio a óbito, o câncer dela era raro. E ele perguntou se eu estava bem, porque ele me viu sonolenta e saindo do hospital. Falei, não, eu não estou muito bem. Aí expliquei que eu tinha uma doença crônica. E comecei a conversar com ele. E ele falou que ele não tem nenhuma crença, mas ele tem fé. Ele não segue nenhum segmento religioso, mas ele tem fé. Falei, então isso já é o importante, já é o bastante. E ali conversando com ele, eu falei para ele, olha, eu nunca questionei a Deus o motivo de eu ter fibromialgia, de eu ter câncer, de ter lúpus, de ter essas doenças que me limitam, me debilitam, que me fazem sofrer, me fazem chorar, me fazem sentir dor. Eu sempre perguntei para Deus o que é que eu posso aprender no meio disso tudo. E falei para ele que
eu encontrei alguns tesouros, né? O tesouro da experiência, da autoconfiança, da paciência, da esperança, no meio da minha dor. E ele falou para mim assim: sabe qual o legado que você tá deixando para mim nessa viagem de Uber? E eu fiquei surpresa e eu falei: qual? Aí ele disse que tudo é possível.